Em uma época de desespero e tristeza, uma mulher chamada Ana encontrou-se em uma situação difícil. Incapaz de conceber, ela enfrentou a angústia e a vergonha de não poder ter um filho. No entanto, Ana não se deixou abater por sua situação. Em vez disso, ela se voltou para Deus em oração fervorosa, prometendo que, se fosse abençoada com um filho, ele serviria ao Senhor no templo. A fé inabalável de Ana e sua devoção a Deus são verdadeiramente inspiradoras. Ela não permitiu que sua situação a definisse, mas usou-a como uma oportunidade para demonstrar sua fé e confiança em Deus. E Deus, vendo o coração sincero de Ana, respondeu às suas orações. Ana foi abençoada com um filho, Samuel. Este não foi apenas um milagre para Ana, mas também um presente para toda a nação de Israel. Samuel cresceu para se tornar um dos maiores profetas e juízes de Israel, desempenhando um papel crucial na história do povo de Deus. A história de Ana e Samuel é um lembrete poderoso de que mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre esperança. E essa esperança vem de nossa fé e confiança em Deus. Assim como Ana, podemos enfrentar nossos desafios com coragem e determinação, sabendo que Deus está conosco em cada passo do caminho. Samuel, o filho milagrosamente nascido de Ana, foi levado ao templo para servir sob a orientação do sumo sacerdote Eli assim que foi desmamado. Este ato de fé e obediência inabaláveis demonstrou a dedicação de Ana a Deus e sua gratidão pela bênção que havia recebido. No templo, Samuel cresceu aprendendo os caminhos de Deus. Mesmo sendo jovem, ele mostrou uma maturidade e sabedoria notáveis, ganhando o respeito e a admiração daqueles ao seu redor. Seu serviço no templo não foi apenas um cumprimento da promessa de Ana, mas também uma preparação para o plano maior de Deus para sua vida. Através de seu serviço no templo, Samuel foi moldado e preparado para a grande obra que Deus tinha reservado para ele. A história de Samuel nos lembra que Deus tem um plano para cada um de nós. Mesmo quando não entendemos completamente esse plano, podemos confiar que Deus está nos guiando e nos preparando para o propósito que Ele tem para nossas vidas. Assim como Samuel, somos chamados a servir a Deus com fé e obediência, confiando em seu plano perfeito para nós. Esta história é um lembrete poderoso de que mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre esperança e que essa esperança vem de nossa fé e confiança em Deus. Enquanto Samuel crescia no templo, uma noite extraordinária marcou o início de sua jornada profética. Deus chamou Samuel 3 vezes enquanto ele dormia. Inicialmente, Samuel, ainda jovem e inexperiente, pensou que era Eli quem o chamava. No entanto, com a orientação de Eli, Samuel percebeu que era Deus quem o chamava e respondeu em obediência, Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Este foi um momento decisivo na vida de Samuel. Ele foi chamado por Deus para ser um profeta, um porta-voz de Deus para o povo de Israel. Este chamado não veio sem desafios. Samuel foi chamado a transmitir mensagens difíceis, muitas vezes de julgamento contra o próprio povo de Israel. No entanto, Samuel permaneceu fiel ao seu chamado. Ele falou a verdade de Deus com coragem e convicção, mesmo quando era difícil. Sua obediência e fidelidade a Deus são um exemplo poderoso para todos nós. A história de Samuel nos lembra que Deus chama cada um de nós para um propósito único. Pode não ser fácil, e pode haver desafios ao longo do caminho, mas podemos ter certeza de que Deus estará conosco em cada passo do caminho. Assim como Samuel, somos chamados a ouvir a voz de Deus e responder em obediência, confiando que Ele nos guiará e nos capacitará para cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas. Samuel foi ungido por Deus para a posição de profeta e juiz de Israel. Ele é considerado o último dos juízes de Israel, antes da instituição da monarquia. Como profeta e juiz, Samuel teve a responsabilidade de liderar, orientar e julgar o povo de Deus. Samuel foi o responsável por ungir os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Ele foi escolhido por Deus para transmitir a vontade divina aos reis e ao povo. Ele também foi um intercessor, orando pelo povo e pedindo perdão pelos seus pecados. A história de Samuel nos lembra que Deus é o verdadeiro rei de Israel e de todo o mundo. Ele é o único que pode escolher e estabelecer os líderes humanos. Ele também é o único que pode julgar e perdoar os pecados humanos. Assim como Samuel, somos chamados a reconhecer a soberania de Deus e a obedecer à sua vontade, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Como profeta de Deus, Samuel teve a responsabilidade única de ungir os primeiros reis de Israel. O primeiro foi Saul, um homem que inicialmente mostrou grande promessa e potencial. No entanto, com o tempo, Saul desobedeceu a Deus e se desviou do caminho que Deus havia estabelecido para ele.
Foi então que Deus instruiu Samuel a ungir um novo rei. Este seria um jovem pastor chamado Davi. Apesar de sua juventude e posição humilde, Davi tinha um coração voltado para Deus. Ele não era perfeito, mas buscava Deus com sinceridade e arrependimento. A unção de Davi marcou uma nova era na história de Israel. Davi se tornou um dos maiores reis de Israel e estabeleceu um reino que durou muitos anos. Através da linhagem de Davi, veio Jesus Cristo, o Messias prometido. A história de Samuel nos lembra que Deus vê além das aparências externas e olha para o coração. Ele escolhe e usa pessoas comuns para realizar seus propósitos extraordinários. Assim como Samuel, somos chamados a ser fiéis em nossa obediência a Deus, confiando que Ele está no controle e tem um plano perfeito para nossas vidas. A morte de Samuel é registrada em 1 Samuel 25:1. Após uma vida de serviço fiel a Deus e ao povo de Israel, Samuel morreu e todo Israel se ajuntou para lamentar por ele. Eles o enterraram em sua casa em Ramá. A morte de Samuel marcou o fim de uma era. Ele foi o último dos juízes de Israel e um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Sua vida e ministério deixaram um impacto duradouro na nação de Israel e em todos que ouviram sua história. A história de Samuel nos lembra que nossa vida na terra é temporária, mas o impacto que deixamos pode durar muito tempo depois de partirmos. Assim como Samuel, somos chamados a viver nossas vidas em serviço a Deus e aos outros, deixando um legado de fé e obediência. Concluindo então a vida de Samuel, desde seu nascimento milagroso até sua morte, é uma história de fé, obediência e serviço a Deus. Ele foi chamado por Deus desde tenra idade e respondeu a esse chamado com humildade e coragem. Como profeta, juiz e ungidor de reis, Samuel desempenhou um papel crucial na história de Israel. Mas talvez o legado mais duradouro de Samuel seja a lição de sua vida. Ele nos mostra que Deus usa pessoas comuns para realizar seus propósitos extraordinários. Ele nos lembra que Deus vê além das aparências externas e olha para o coração. E Ele nos encoraja a viver nossas vidas em serviço a Deus e aos outros, deixando um legado de fé e obediência. A história de Samuel termina com sua morte, mas seu impacto continua vivo. Sua vida continua a inspirar e desafiar aqueles que ouvem sua história. E embora Samuel tenha partido, seu legado de fé vive em cada um de nós que busca viver uma vida de obediência a Deus. Então, enquanto refletimos sobre a vida de Samuel, somos lembrados do chamado que Deus tem para cada um de nós. Somos desafiados a responder a esse chamado com fé e obediência, confiando que Deus está conosco em cada passo do caminho. E somos encorajados pela promessa de que, assim como Samuel, podemos deixar um legado duradouro de fé e serviço a Deus. Oração. Querido Deus, nós nos voltamos para Ti hoje, inspirados pela fé inabalável de Ana e pelo serviço dedicado de Samuel. Assim como Ana derramou seu coração diante de Ti, também trazemos a Ti nossos desejos mais profundos, nossas lutas mais difíceis e nossas esperanças mais queridas. Pedimos que nos dê a fé de Ana, que mesmo em meio à dor e ao desespero, continuou a confiar em Ti. Que possamos, como ela, acreditar em Tua bondade e amor, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Pedimos também que nos dê o coração de Samuel, que desde tenra idade se dedicou a Te servir. Que possamos, como ele, ouvir Tua voz em meio ao barulho do mundo e responder com obediência e amor. Ajuda-nos a lembrar que, assim como usaste Ana e Samuel para cumprir Teus propósitos divinos, também tens um plano para cada um de nós. Que possamos confiar nesse plano, mesmo quando não o entendemos completamente. Finalmente, pedimos que nos dê a coragem para viver nossas vidas em serviço a Ti e aos outros. Que possamos deixar um legado de fé e obediência, assim como Samuel fez. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém.